E começa com o nosso primeiro tema, a situação do ex-deputado federal Deltan Dallagnol, ele que foi cassado anteontem pelo Tribunal Superior Eleitoral por conta de acusações feitas por uma federação partidária. Ela que é composta pelo PT, PCdoB e PV, é a Federação Brasil da Esperança, além do partido PMN, que também ingressou com essa ação junto à Justiça Eleitoral. Os partidos questionaram o registro de Deltan Dallagnol para concorrer como deputado federal por basicamente dois motivos. O primeiro deles é por conta de uma condenação do Tribunal de Contas da União devido a gastos com diárias e passagens de outros procuradores durante a Operação Lava Jato. Lembrando que Deltan Dallagnol acabou ganhando notoriedade porque era o coordenador ali da Operação Lava Jato junto ao Ministério Público do Estado do Paraná e que então acabou se tornando ali uma peça-chave para a condenação à época na primeira instância dos acusados pela Operação Lava Jato, que teve o juiz Sérgio Moro na época como então responsável por essas condenações na primeira instância, Sérgio Moro, que inclusive agora é senador, né? E aí o outro motivo também que acabou levando os partidos a questionarem a candidatura e, consequentemente, a eleição de Deltan Dallagnol foi o fato de que o ex-procurador teria pedido exoneração do Ministério Público enquanto era alvo de pelo menos 15 processos administrativos que poderiam resultar em aposentadoria compulsória ou demissão. Por conta disso, ele teve um mandato cassado, a gente repercutiu isso aqui ontem, ele acabou lamentando por meio das redes sociais e agora a gente convidou então um especialista em direito eleitoral, que é o doutor Antônio Carlos Freitas, para repercutir mais a fundo esse assunto. É o nosso convidado especial de hoje, já está aqui com a gente, doutor Antônio Carlos. Muito bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, então, a respeito dessa cassação por meio do Tribunal Superior Eleitoral. Foi uma cassação justa na sua avaliação? Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, André, pelo convite. Um ótimo dia a você, a todo o SBT News e aos nossos telespectadores do Agenda do Poder. É uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Conte sempre conosco. Vamos dizer assim que a cassação ela teve suporte na lei. Não é que você foi julgado, o Deltan Dallagnol foi julgado por ser um bom deputado, um mau deputado, um bom político. A questão foi se houve uma fraude à lei, no sentido de que ele se exonerou para evitar uma situação de elegibilidade. O direito brasileiro, sempre, no direito privado e no direito público e no direito eleitoral, sempre que a pessoa comete uma fraude, ou seja, é um ato lícito, um ato normal, mas objetivando afastar uma sanção, você tem no direito o efeito como se não tivesse acontecido aquilo. Então, o que a Justiça Eleitoral entendeu? Já que ele pediu exoneração buscando evitar a situação de inelegibilidade, vou entender que ele estava inelegível e, assim, impediu o registro de candidatura dele, o que impediria ele de participar do processo eleitoral e ser eleito, o que hoje levou à cassação dele. O que eu posso falar é que os elementos colhidos levaram os 7 ministros do TSE com esse indicativo de fraude. E eu vou apontar um detalhe desses elementos de prova, é que ele pediu exoneração bem antes do limite que ele teria que fazer para conseguir reunir as condições de elegibilidade. E ele foi bem próximo de um momento que poderiam aqueles processos preliminares serem instaurados, criando a situação de inelegibilidade. O que mostrou para os ministros que havia uma situação com uma possibilidade do intuito dele, da intenção dele de afastar essa condição. Doutor Antônio Carlos, a gente vê a possibilidade do ex-deputado federal, ex-procurador da República agora, recorrer
ele tem essa possibilidade, como é que ele deve proceder e se existe a possibilidade, então, dele conseguir reverter essa decisão por meio da Justiça Eleitoral, por meio agora da Justiça Comum, né? Uma vez que ele já foi julgado ali na instância máxima da Justiça Eleitoral, o recurso dele seria na Justiça Comum. Há uma possibilidade, é possível, então, que ele consiga reverter essa decisão ou na avaliação do senhor, não? Olha, André, são dois recursos que ele tem direito. Um recurso a gente chama de embargo de declaração, que esse vai ser oposto diretamente para o TSE. Ou seja, ele vai perguntar para o TSE, vai recorrer ao TSE, mas esse recurso ele é um pouco, vamos dizer assim, estreito, muito específico, para evitar, para afastar omissão, obscuridade, contradição. Ele não muda o julgado, ele melhora a qualidade do julgado. Para mudar a decisão, ele tem um outro recurso, que é o recurso extraordinário, perante o Supremo Tribunal Federal. Mas esse recurso também não, porque a gente chama no direito de erro injudicando, não é pelo mérito, não vai ter um novo exame das provas para ver se realmente ele teve o intuito ou não de fraudar a lei, de fraudar a legislação eleitoral. O que o STF vai decidir é se a interpretação do TSE foi compatível ou não com o texto constitucional. Então, isso que pode ser examinado pelo recurso extraordinário. Sobre este recurso, eu vejo como baixa a chance de êxito, porque você tem o TSE, um tribunal muito próximo do Supremo Tribunal Federal. Ele conta com 3 ministros do próprio STF, e essa jurisprudência que o TSE reafirmou no julgamento dele já está consolidada no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, tem possibilidade de recurso? Tem. Esse recurso não tem o que chamamos de efeito suspensivo, ou seja, em regra, ele vai recorrer estando fora da Câmara dos Deputados, sem mandato, e o STF ficar especificamente, olha, essa decisão, a leitura da legislação, a interpretação da legislação feita pelo TSE é compatível ou não com o texto da Constituição Federal de 1988. E está aí começando essa disputa um pouco em desvantagem, porque já é uma jurisprudência consolidada do STF, vejo com baixa chance de êxito, mas tem a possibilidade, sim, desse recurso específico buscando a defesa, vamos dizer assim, da Constituição Federal. Doutor Antônio Carlos, a gente vê que independentemente do Deltan Dallagnol recorrer ou não dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, essa decisão já teve um efeito prático e imediato, que foi a cassação dele. Inclusive, existe já a expectativa também de que ele desocupe o gabinete, que a gente está mostrando imagens ali, e que por enquanto não foi desocupado ainda. Por outro lado, a Justiça Eleitoral também não disse quem é que vai ocupar a vaga dele na Câmara dos Deputados. Nesse caso, quem é que ocupa? Seria alguém eleito pelo Podemos, que é o partido do ex-procurador da República? Teria que fazer ali uma nova conta, uma vez que esse cargo é ocupado ali de deputado federal por meio das votações proporcionais. Como é que fica agora a vaga que está aberta na Câmara dos Deputados? Olha, André, isso sempre foi uma grande discussão nas próprias decisões do Tribunal Superior Eleitoral. A legislação eleitoral resolveu isso. Então, a regra a ser aplicada é que o suplente do Podemos ocuparia esse cargo. Então, manteria essa votação ao partido, e o segundo colocado, enfim, o primeiro suplente, ocuparia este cargo. O problema é que, pelo que eu tenho registro, o suplente ele não atingiu o quociente mínimo individual. É que a legislação determina que a pessoa pode assumir o cargo como suplente, mas desde que ela tenha 10% do quociente eleitoral, do mínimo de votos para uma cadeira. Então, o deputado individualmente ele precisa ter esses 10%. O primeiro suplente, que deveria, em tese, pela regra, assumir essa vaga, não teve os 10%. Então, a rigor, vejo que vai ter que fazer um novo cálculo, e aí a Justiça Eleitoral vai apresentar isso e outro deputado
teria que assumir, mas pela regra dos 10%. E aí teria uma outra conta a ser feita. Doutor Antônio Carlos, para a gente encerrar, já circula nos bastidores da política aqui em Brasília a possibilidade de que o TSE acabe julgando e cassando, consequentemente, o mandato de outros parlamentares. E quem teria manifestado medo de que isso acontecesse é o senador Sérgio Moro, que inclusive fez parte também da Operação Lava Jato, foi muito próximo de Deltan Dallagnol, os dois atuaram juntos, né? Um por meio da Justiça, o outro por meio do Ministério Público, mas ali, inclusive, o Sérgio Moro acabou lamentando, inclusive, a decisão contra Deltan Dallagnol, e Moro já tem dito que ele seria o próximo alvo, porque tem um questionamento por parte do PL, o Partido Liberal, de que Sérgio Moro teria cometido irregularidades na prestação de contas da campanha dele. Sérgio Moro tem a possibilidade de ser cassado por conta dessa questão, uma vez que é uma questão diferente daquela que foi usada contra Deltan Dallagnol, ou não? Olha, é uma questão completamente diferente. Os fundamentos para a ação de investigação judicial eleitoral contra Sérgio Moro são especificamente sobre o uso dos recursos da campanha. Não tem nada a ver com exoneração, até porque sobre isso já foi consolidado que o Sérgio Moro é elegível e confirmada a candidatura dele. O grande problema é essa teoria da conspiração de que o Deltan Dallagnol foi cassado exclusivamente por ser da Lava Jato, enfim. O fundamento pode ser porque nasceram todos em um determinado estado, todos torcem para o mesmo time de futebol. Isso não é jurídico. Isso é uma teoria conspiratória, isso é uma outra questão, mas, de fato, o Sérgio Moro está com uma ação de investigação judicial eleitoral em curso e há de se defender, ainda está no processo, na fase de instrução, há de criar provas para se defender de que não utilizou o Caixa 2 e de que todos os recursos de campanha foram utilizados nos ditames da lei. É um outro processo, está na fase de instrução, não tem menor relação com isso e também não é porque, vamos dizer assim, alguém em algum momento combateu a corrupção ou fez parte da Operação Lava Jato que ela não precisa observar as normas de direito eleitoral. Então está se pedindo, se de um lado está se falando que existe uma perseguição na Lava Jato, de outro está se querendo uma certa imunidade legal, imunidade contra a legislação que não existe no direito brasileiro. O fato do ex-juiz e agora senador na época da campanha ter mudado ali de estado, ele tentou ser candidato pelo estado de São Paulo, depois acabou se tornando candidato então pelo estado do Paraná, que é onde ele morava, onde acabou fazendo a carreira judicial e conseguiu ser o senador eleito. E ainda o fato dele ter mudado não só de estado, mas também de partido, doutor Antônio Carlos. Isso pode dificultar para ele, pode pesar contra ele em um eventual julgamento da sua candidatura ou não? Olha, todos são elementos, mas o foco dessa cassação mesmo, melhor, dessa investigação judicial eleitoral, é o uso de recursos de campanha. Então não está sendo colocada a questão de mudança do Estado, não está sendo colocada a exoneração, porque ele também é um ex-juiz que pediu exoneração para assumir o cargo de ministro da Justiça à época. Não são esses componentes fáticos que estão submetidos ao tribunal. O que está sendo discutido nessa ação de investigação judicial eleitoral é o uso dos recursos públicos e como ele conduziu a campanha dele de senador na última eleição. Então é isso que ele vai ter que provar, esse bom uso do direito, do dinheiro público, na verdade a maioria de fundo eleitoral, ou mesmo que seja de doações privadas de pessoas físicas, o uso tem que respeitar a legislação eleitoral e com a prestação de contas rígida, perfeita. É isso que todos os políticos são cobrados, não é o Sérgio Moro o primeiro a ser cobrado, vários políticos já perderam mandato por isso, outros conseguiram que não houve irregularidade, e isso acontece todo dia na justiça
Viu, André? Não é uma novidade, não é uma coisa novidadeira, não é uma coisa do Sérgio Moro. Isso acontece, tem várias ações em todo o Brasil com esses fundamentos. O Ministério Público cobra muitas vezes, as coligações, os partidos, os candidatos cobram esse tipo de conduta, sobretudo na prestação de contas, sobretudo na questão de caixa 2, no ponto de vista eleitoral. É isso que pesa sobre o Sérgio Moro e ele tem toda uma fase de instrução para provar que bem fez a sua campanha nos rigores da lei, que bem colocou aí o seu nome na disputa no Senado Federal, mas respeitando e observando a legislação de arrecadação e gasto, arrecadação e despesa no âmbito eleitoral. Doutor Antônio Carlos Freitas Júnior, especialista em direito eleitoral, muito obrigado pela sua participação aqui. Tenha um bom dia, bom trabalho para o senhor, volte sempre. Muito obrigado, André. Um abraço, um bom dia a todos os nossos telespectadores, a vocês do SBT News.